O outro assunto que eu quero discorrer é o orçamento da Câmara, né, para ano que vem. Essa é legal, os vereadores dessa casa nunca discutiram o orçamento da Câmara. Discutimos o orçamento da Prefeitura, da Câmara não. Nós vamos discutir, eu quero discutir, né? E o regimento interno, daí está com a vereadora Tânia, ela já deve daí nos posicionar lá, como nós vamos fazer, né, vereadora? O relatório que deve dar aí prosseguimento quando vamos colocar ele em prática. Obrigado. Ok, senhor vereador. O requerimento em votação, aprovado, vereadora Tânia, discutindo ainda. Só lembrando que essa pauta será incorporada, sim, vereador, na discussão daquilo que foi colocado. Vereadora Tânia. Senhor presidente, eu gostaria de incluir um assunto nessa pauta, vereador Maurício, para que a gente possa discutir também. É com relação às sobras dos dinheiros da Câmara. Acho que nós devemos fazer uma discussão, porque eu entendo que os recursos da Câmara não é do presidente, é do Poder Legislativo. E, para tanto, todos os recursos que forem devolvidos para suas respectivas distribuições, elas devem passar pela discussão e pelo crivo de todos os vereadores. Não pode ser uma discussão unilateral. E, portanto, eu gostaria de incluir esse assunto em pauta, porque é o conjunto, são os 19 vereadores que devem decidir sobre a devolução dos recursos para quem deve ser distribuído. Vereador Alves Cristo, também discutindo o requerimento 184 do vereador Maurício. Eu queria também me manifestar. Eu acho que a ideia de nós falarmos sobre essa questão do número de vereadores é fundamental, vereador. E digo mais, vereador Osmari, que o que a vereadora Tânia coloca e o que o vereador o Maurício coloca sobre a questão, inclusive, do site e a questão dos recursos da Câmara, não pode ser feito como está sendo feito. Dá a impressão de que o presidente da Câmara de Joinville é que manda em tudo aqui no Legislativo. E isso é inadmissível, porque nós observamos comportamentos completamente aleatórios, ditatoriais, e que a gente vê funcionário reclamando aí sobre a postura do presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente, público que nos assiste pela TV Câmara. A manifestação do vereador Maurício Peixe, como também da própria vereadora Tânia, nobre presidente Osmari, na noite desta sessão, queria dialogar um pouquinho com os nobres pares, no sentido, vereadora, de a gente tomar muito cuidado com e de que forma que está sendo feito as discussões em relação a verbas que ainda não estão em caixa, que são possíveis recursos que vão estar sobrando. Quando a gente chama uma entidade, a gente mapeia e chama essa entidade aqui nesse poder, que elas vão, o vereador Patrício, receber o recurso, cria expectativa. E se a gente não consegue depois ter esse recurso, ou nós vamos ter algumas questões legais também, por exemplo. Porque para você fazer a 13ª parcela, tem toda uma documentação que você precisa levantar, tem toda uma situação legal que tem que se obedecer. Não é tomar o dinheiro, chegar lá na entidade e dizer, toma o cheque aqui. Não é bem assim. Tem todo um procedimento legal que tem uma questão orçamentária que precisa se obedecer. Então, vereador Patrício, tem que tomar muito cuidado. E aí, né, que a gente possa dialogar com o presidente dessa casa, que ele primeiro fique muito atento e preste bastante atenção naquilo que os técnicos dessa casa vão falar e o corpo jurídico dessa casa. Porque a partir do momento que as entidades são chamadas aqui, elas passam a ter a certeza que vão estar recebendo esse recurso, onde esse recurso nós ainda não temos. Que primeiro nós deveríamos deixar esse recurso estar sobrando em caixa, para daí sim estar fazendo, vereador Juscelio, esse diálogo com essas entidades, se assim é concordância do Executivo ou concordância dessa casa. Porque não é concordância do presidente, é concordância dos vereadores. A vereadora Tânia foi muito feliz quando disse que é uma decisão desta casa. Mas a antecipação de chamar as entidades aqui, que seja clube de futebol, que seja entidades sociais,
eu tenho uma preocupação muito grande. Não quero ir contra a nenhuma decisão tomada da coletividade aqui nessa casa, mas não vou fazer nenhum debate antecipado. Quero me preservar de depois dessas entidades vir ao meu gabinete cobrar, dizendo, ó, vocês se comprometeram que nós íamos ter um recurso, agora não tem. Vereador Joaquim, isso é muito perigoso, temos que tomar muito cuidado. Então só queria chamar a atenção, vereador Osmari, sei da seriedade da mesa diretora, que a gente pudesse dialogar isso com muita seriedade, para que a gente não tenha um problema no futuro de nós, vereadores, sendo acusados por essas entidades que o recurso não está sendo distribuído a elas. Do recurso que nós ainda não temos. O vereador Bento, parte para a vereadora. Pois não, vereadora. Me dê uma partezinha. Eu quero fazer só um complemento que o senhor disse, está tudo correto. Mas também o Executivo Municipal não pode se sujeitar a vir aqui fazer discussões solitárias e isoladas, fazendo acertos sobre esses recursos. O que eu estou pedindo é que sobrou, muito bem, deve sobrar, nós vamos solicitar ao Executivo, mas vamos sentar juntos, o Executivo e os 19 vereadores, para tomar a decisão de onde a sobra desse poder deve ir. E o Executivo deve nos ajudar e facilitar disso, e não sentar solitariamente e isoladamente com uma ou duas pessoas. Nós vamos tomar essas decisões. Se a reunião for com 2 pessoas, mas deve estar abalizada com a assinatura dos 19 vereadores dessa casa. Vereadora Tânia, vereador Osmari, vereadora Tânia tem toda a razão. E na condição de líder do governo, vereadora Tânia, vou dialogar com o prefeito que não faça nenhum diálogo com nenhuma entidade, sem primeiro nós termos o recurso devolvido, para daí sentar com os 19 vereadores, independente de partido, não só o presidente, não só o líder do governo, mas os 19 vereadores estando numa mesa, se assim for o consenso da distribuição desse recurso que ainda não temos, mas que se tivermos essa economia, para que a gente possa devolver, está repassando a essas entidades. Sua parte, vereador. Uma parte, vereador Bento. Queria dar só mais uma contribuição, vereador. Eu vejo ainda, vereadora Tânia, que assim ainda é preocupante a sua colocação, bem colocada a posição dela, porque nós temos mais de 300 entidades e o dinheiro dessa sobra vai dar para atender 30, um exemplo. Nós, 18, 19 vereadores, vamos contentar, e as outras 260 vão ficar mal atendida e falando, por que os vereadores selecionaram as 30? Então eu quero dizer que não é 19, são 18, porque eu estou fora, não vou dar minha opinião, espero que esse dinheiro seja devolvido à prefeitura e nós fiscalizar sim aonde ser aplicado. Isso é a autonomia do Executivo. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público presente, os que nos assistem pela TV Câmara e TV Brasil Esperança. Vereador Patrício, eu não viria aqui usar da tribuna sobre discussão de aumento de vereadores, eu não vou discutir, porque eu acho que é coisa que não temos nem que discutir no momento. Eu quero discutir é sobre as emendas feitas desta casa com o Executivo. Nós, se vocês lembrarem, o ano passado, fizemos um compromisso, todos os vereadores, assinando nossas emendas com o Executivo, que até agora não cumpriu. Então, eu acho que nós estamos batendo em algo que não vai acontecer, porque se o Executivo não cumprir com as promessas dos nobres vereadores, vocês acham que ele vai cumprir com a promessa da sobra? Vocês estão se enganando. Me desculpa, mas quem não honra com os 19 vereadores que fez o compromisso ano passado, e eu quero dizer, vereador Patrício, nós vamos passar a LDO. Vai passar com 13 emendas na Finanças, mas fica aqui nesta casa, que não vai passar a LOA se nós não tivermos nossas emendas atendidas. Não vai passar, vai ser o primeiro ano que o Natal nós vamos ficar trabalhando aqui. Obrigado, senhor presidente. O vereador Juscelio traz uma questão que é compromisso do governo, e ele tem razão. Não está escrito, não é uma questão regimental, mas foi um acordo feito e que esperamos seja cumprido. Vereador Adilson Mariano, ainda discutindo o requerimento 184. Senhor presidente, pelo que eu estou entendendo, nós estamos discutindo o requerimento de preferência ou de preferência já foi? Já foi de preferência. Então é o requerimento do vereador Maurício Peixe que propõe
uma reunião do Colégio de Líderes para abrir o debate acerca dessa questão do número de vereadores. Eu acho que é pouco. Eu acho que nós temos que começar a fazer essa discussão não só no Colégio de Líderes. Essa casa tem que fazer um amplo debate. Porque, por enquanto, só um lado fala. E é um lado que tem seu interesse. E nós temos sim que fazer o debate amplo para dizer qual é o interesse deles. O que eles querem. Porque para essa gente era preferível que não tivesse Câmara. A ditadura era o melhor dos mundos. Porque daí seria tudo como eles queriam. Então nós temos sim que fazer esse debate. Eu proponho que nós façamos aqui audiência pública, chamamos as entidades pró, as entidades contra, e vamos fazer um amplo debate, uma ampla discussão, para ir à raiz do problema, para discutir as questões de representatividade e as questões da democracia. E aí, vereador Roberto Bisoni, eu acho que é importante, Vossa Excelência tem uma posição, eu divirjo dela, mas nós temos que fazer esse debate, essa discussão. E dizer por que cada um defende o quê. Para que fique claro. E temos que ir, inclusive, lá no bairro, se necessário for. Fazer audiência pública em cada bairro, para que cada posição possa colocar a sua posição e por que defende aquela posição. Não uma discussão falsa, uma discussão superficial, uma discussão profunda, uma discussão que de fato discuta as questões e as raízes das intenções que estão aqui colocadas. Então eu sou favorável ao requerimento, mas essa discussão no Colégio de Líderes tem que tirar um calendário de reuniões nos bairros, onde cada posição, onde cada um que defenda possa ir lá e dizer a sua posição. E não tenho problema nenhum de ir para a rádio, ir para a imprensa, debater essa questão. Sou favorável, sim, ao aumento de vereadores e quero debater essa questão com qualquer um. Porque o debate da forma como está, não está adequado. E nós temos que fazer esse debate do jeito que tem que ser feito, de forma pública, com audiência pública, dando espaço igual para todo mundo. E não de forma diferenciada, com uma discussão superficial. Nós temos que aprofundar o debate e penso que o requerimento, vou votar favorável, pode ser o início, mas entendo que no Colégio de Líderes nós temos que tirar um calendário para levar esse debate para os bairros, para a comunidade, para a imprensa, fazer inclusive aqui dentro da Câmara debate, para que a gente aprofunde o que tem por detrás desse debate, dessa discussão. Então, senhor presidente, seria esse o meu encaminhamento, a minha proposição.